Mateus 24. Nós vamos ler de 1 a 14, tá bom? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe diz: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá o da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são só o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Os irmãos podem se assentar, eu vou continuar a leitura um pouquinho mais. Ele é um pouco longo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está ali, ou aqui, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus. É isso? De uma a outra extremidade dos céus. Amém? Irmãos, eu não tenho por costume de falar sobre princípio escatológico, eu não tenho conhecimento suficiente sobre isso, não. Porque aqui é um sermão escatológico, que fala sobre o fim das coisas. No domingo que o pastor Alan teve aqui, os irmãos lembram qual foi o resumo, a síntese da pregação dele? Foi para que a gente tomasse cuidado com o nosso coração, né? Para que o nosso coração não ficasse sobrecarregado com as coisas do mundo. No domingo passado nós falamos sobre a ansiedade, que a ansiedade é uma característica de um coração sobrecarregado. E a gente fica sobrecarregado com tantas coisas. E hoje vem essa palavra que fala sobre o fim das coisas. Porque tem muita pessoa que está muito preocupado como e quando isso vai acontecer. E ninguém sabe qual é o dia que isso vai acontecer, mas sabemos como as coisas vão se desenrolar. Então o que eu quero trazer para os irmãos agora é a principal ideia de que não importa como a coisa vai acontecer. Em primeiro lugar, Deus continua no controle.
E em segundo lugar, o que para nós basta é que estejamos firmes diante do Senhor. Porque quando as coisas acontecerem, a gente já tem um manual de instrução que já está falando, então a gente não tem que se preocupar. A gente não tem que ser pego de, que nem diz o ditado lá fora, de calça curta. Ser pego de surpresa, não tem necessidade disso. Porque tem um manual, que é a palavra do Senhor, e a Bíblia está nos alertando sobre como todas essas coisas vão acontecer. E olha que interessante. Começa que Jesus, saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Quem já passou ali na Celso Garcia ali, viu o templo de Salomão que o Edir Macedo criou uma réplica. Eu não sei dizer se aquilo ali está fielmente digno em todas as medidas, mas quem passa ali fala que fica encantado. É muito bonito mesmo, não é? Você passa ali por fora, não dá para você falar que não é uma construção bacana. Não dá para você olhar e você falar o seguinte, puxa vida, eu imagino como isso seria lá. Será que era assim mesmo? Então, se ele respeitou as medidas ou não, mas a gente consegue ver que é uma obra muito grande. E eu imagino isso construído com as máquinas e a tecnologia que nós temos. E imagina como foi construído isso lá no passado. A dificuldade que deve ter sido para criar tudo aquilo. E a gente vê que é um templo grande aqui. Eu imagino lá. E Jesus saindo com seus discípulos, e depois Jesus fala assim, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E está como hoje? Como que está esse templo lá hoje? Não tem pedra sobre pedra. Ainda até hoje há assim uma discussão aonde vai ser construído esse novo templo que o povo de Israel quer, como que isso vai acontecer, se aquele domo da rocha vai atrapalhar, se não vai. Mas olha como as coisas estão desencadeando e olha como as coisas estão acontecendo. E não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E todo aquele templo foi derrubado. Está lá, sem nada. Está lá, sem nada. Se cumpriu o que Jesus falou. E aí então os discípulos ficam, acredito que assustados com essa palavra. Eles chegam para Jesus e falam o seguinte, mas como é que vai ser esse final, Jesus? Como é que as coisas vão precederem a esse sinal? E a gente começa aqui com Jesus já falando logo de cara. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. A primeira característica que eu vejo aqui, irmãos, é cautela, cuidado, paciência, para que ninguém vos engane. A própria palavra fala que nós estamos alicerçados sobre a palavra do Senhor. E se nós estamos alicerçados sobre a palavra do Senhor em Cristo, nós temos que tomar cuidado para que a gente não ouça coisas lá fora e acabe nos tirando desse alicerce, acaba nos desviando do que o Senhor já tem colocado no nosso coração. E como isso é fácil, basta você hoje, na atualidade, ouvir o YouTube. Ah, eu vou ouvir uma pregação maravilhosa. E você coloca lá e de repente você está ouvindo algo que na verdade está contaminando o teu espírito e você nem está percebendo. Então, em primeiro lugar, irmãos, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Ou seja, não deixem com que as preocupações, tanto do mundo, do dia a dia, tanto a própria preocupação da volta de Cristo, seja algo que tire a tua paz de espírito, que te perturbe. Porque se você ficar conturbado, fica mais fácil de você ser enganado. Já viu uma pessoa nervosa? A pessoa nervosa faz qualquer coisa para acabar logo esse estresse, para parar logo com isso. Então a primeira característica que eu vejo aqui é que a gente tem que manter a calma, para que nós não sejamos o quê? Enganados. Mas será que é fácil enganar a gente? Será que é fácil? Será que a gente já não está lendo tanta Bíblia que acho que é difícil a gente ser enganado? Vocês acham? Acha que é possível a gente ainda ser enganado? E olha que ele vem arrematando no versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Nós temos no Brasil uma piada dessa, não temos? Tem um camarada que fala que é Cristo. Não tem um tal de Henrique Cristo? Não dá nem para considerar. Mas tem gente que segue esse camarada. E ele vem em nome de quem? Ele fala que vem em nome de Cristo. E ele fala que ele é o Cristo. Então dá para enganar? Será que aquelas pessoas que estão lá
elas têm uma deficiência de inteligência que não conseguem reparar isso? E nós que estamos aqui fora percebemos? Ou será que elas não se acautelaram, não tiveram cuidado e agora elas estão no engano? Será que o que eu estou falando aqui para vocês esses dias tem sido verdade? Será que não tem sido engano? Será que eu não tenho deturpado alguma coisa e ninguém tem percebido? Por isso que é fundamental que a gente esteja de contínuo lendo a palavra do Senhor. Porque qualquer um pode vir falar alguma coisa, mas quando falar, você pelo conhecimento e a ação do Espírito Santo na sua vida, você vai poder falar, opa, isso aqui não é do Senhor. E é muito fácil qualquer um vir falar em nome de Cristo. Olha quantos vieram no passado. Não teve um tempo atrás, acho que foi na década de 70, 80, 90, que um camarada pegou a igreja toda, levou lá pro norte, lá, acho que na Guiana, sei lá onde é, e morreu todo mundo. Depois não teve no Texas um camarada também que falava que era Jesus Cristo, acho que era Texas, nos Estados Unidos, que fechou a igreja lá quando o FBI veio, ele matou quase todo mundo, se não todo mundo. Vê a loucura e a insanidade? Mas naquele tempo, Cristo já estava falando o seguinte, presta atenção, virão muitos em meu nome. Como hoje tem muita igreja que prega prosperidade e que está falando no nome de quem? No nome de Cristo, que prega muita coisa que não tem a ver com o Evangelho. E aí, como é que está? Quantos não estão sendo enganados? Porque não leem a palavra. Quando a gente fala para os irmãos aqui, vocês precisam ler a Bíblia de contínuo, é exatamente, porque lendo a palavra, o Espírito Santo tem condições de blindar a gente. Tem condições de quando alguém falar alguma coisa, assim, opa, não é isso. Eu contei o testemunho que eu tive aqui, irmãos. Eu estava vendo uma pregação que eu achei maravilhosa no YouTube, muito boa. Eu cheguei para mim e falei assim, puxa, que palavra edificante desse pastor. E é isso mesmo, é isso mesmo. E de repente veio uma pergunta assim no meu coração, é mesmo? Em João 3,16 fala o quê? Que Cristo morreu por todo mundo. E ali aquele pastor estava falando que não era bem assim. Olha que coisa. Foi uma palavrinha que ele mudou e ele me enganou. Mas depois eu sei que o Espírito Santo veio e falou assim, ó, a salvação é para todo mundo. É para todos. Não tem alguém que já está salvo. A salvação é para todos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Os irmãos querem ver uma coisa? Aqui quem é mais velho dos anos 70 vai lembrar muito bem disso. Na década de 80, final de 80, começo de 90, a gente se assustava com as guerras que tinha no Oriente Médio. Né? Síria, Iraque, Irã. Era um quebra-pau lascado. Todo dia vinha no Jornal Nacional, quando a gente assistia isso, né? Naquela época, só guerra. E Estados Unidos ameaçando Rússia, Rússia ameaçando os Estados Unidos, a China crescendo e ninguém falando nada. Né? Hoje, olha como é que tá, rumores de guerra, Taiwan vai ser invadida, não vai? Como é que isso tudo vai ficar? Jesus já predizia tudo isso há tanto tempo e parece que muita gente ainda está assustada porque não lê a palavra. E ele continua, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E eu lembro porque eu era adolescente nessa época e eu ficava assim preocupado, Jesus está voltando, porque olha só quanta guerra está tendo. Olha só quanta guerra está tendo. Não vai dar tempo nem de eu casar. E não é que deu? Olha que maravilha. Deu tempo. Mas a gente ficava preocupado com essas coisas. Olha a guerra. Mas eram tudo sinais que já daquela época vem mostrando a volta do Senhor. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em todo lugar. E aí alguém pode falar o seguinte, Tom, fome sempre existiu, desde que a humanidade está na Terra. Não é verdade, irmãos? Pobre passa fome, não é isso? Os irmãos viram o que está acontecendo com a Inglaterra? Os irmãos têm reparado que não tem comida no supermercado? Eu lembro que meu avô Antônio, quando ele era vivo, ele falava o seguinte, filho, no passado, quando eu era garoto, era assim, não tinha dinheiro, mas tinha tudo para comer. Só a gente não tinha grana para comprar, não tinha dinheiro para comprar, mas sempre teve fartura.
mas a gente não tinha dinheiro. Vai chegar um tempo que vocês terão dinheiro, mas vocês não terão o que comer. É essa fome que eu estou falando. Eu estou falando de gente rica e abastada não ter o que comer. Eu não estou falando de pobre, porque pobre já não tem mesmo o que comer. Muitos não têm mesmo o que comer. Vivem da caridade de muitos de nós que têm uma condição um pouquinho melhor. Mas você vê um rico entrando no supermercado e não ter o que comprar, fome. E quando gera fome, uma segunda coisa que vem ou é guerra ou é peste. E vamos ver aqui, ó. E haverá fome. Então fome sempre existiu, mas essa fome agora está sendo diferente. Você tem dinheiro. Ainda não aconteceu no Brasil. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas eu acredito que ainda o povo brasileiro ele consegue dar jeitinhos em situações muito complicadas. E a diferença do povo brasileiro para o povo europeu, por exemplo, é que o povo brasileiro é mais solidário. O europeu não é solidário. O americano não é solidário. Mas o brasileiro, ele tem empatia. Ainda tem. Embora a gente vai ver lá o amor se esfriando, e nós vamos ver isso daqui na palavra, e isso acontecendo nos nossos dias. E aí ele vem aqui, ainda continua e fala o seguinte, e pestes. Sempre teve peste. Olha lá, não teve a peste negra? Obrigado. Depois não teve uma outra peste? Não teve a gripe espanhola? Sim. Mas os irmãos reparam uma coisa, irmãos. Veja só se eu estou errado e a Larissa pode me corrigir melhor do que ninguém, porque ela estuda essas coisas. De 1900 até 2000, vamos dizer assim, nós tivemos poucas pandemias. Talvez 2 ou 3, Lari. Mais ou menos isso. Mas e de 2000 para 2020? Os irmãos lembram aí? Teve a gripe aviária, gripe do macaco, vaca louca. Olha, vamos acabar só agora com o corona, vai. Quantas? Só no espaço de 21, H1N1, tá vendo? Em um espacinho aqui tão rápido, a gente já numerou 5 em menos de 20 anos. Em menos de 20 anos. Não são pestes? Não são coisas que estão marcando o fim dos tempos? E nós ainda estamos muito mais preocupados com o nosso coração sobrecarregado nas coisas desse mundo do que com o nosso coração preocupado na vida eterna. Por isso que no domingo passado, eu até comentei com os irmãos que estiveram aqui, eu falei o seguinte, a hora agora é de cada um de nós começar a se preocupar com o quê? Com a nossa salvação, se acerta você. E aí eu esqueci de contar isso, os irmãos que andaram já de avião sabem muito bem disso. Quando a aeromoça está lá falando dos negócios de segurança, ele vai falar o seguinte, vai cair as máscaras, você põe primeiro em você e depois você ajuda. Não é isso? Eu estou para falar, irmãos, que nós estamos vivendo essa mesma situação com a salvação. Cuida primeiro da sua para você ajudar a cuidar do outro. Para você estar dando um bom testemunho na sua casa, para você poder ajudar a cuidar do outro, da sua esposa, do seu marido e dos seus filhos. Então nós estamos vendo pestes aqui que não para mais. E agora nós estamos vendo que os governos estão falando o seguinte, o ano que vem vai ter vacina de novo, aí no outro ano vai ter vacina, vai ter vacina, vai ter vacina. Não vai acabar mais isso? Eu acho que não. Eu acho que daqui só vai piorar. Pestes. E terremotos? Tá tendo, irmãos? Tá, esses dias até esteve no Chile, né? Tá tendo lá um vulcão lá que tá expelindo lava ali nas Ilhas Canárias, né? Se não me falha a memória. Tá todo mundo preocupado se vai vir um tsunami pro Brasil ou não. Aí já tem... Oi? No Havaí também. E já tem gente falando, eu falei que meu sonho era verdade, né? Tinha gente que sonhou com esse negócio de tsunami no Brasil. Vamos esperar para crer, para ver, né? Isso vai ter que esperar, mas tem terremoto? Isso não está acontecendo em vários lugares? Em vários lugares. O Brasil, eu aprendi isso na escola de aula de geografia, nós estamos plantados em cima de uma placa tectônica. Não tem como dar terremoto no Brasil. E nós estamos vendo lá no Nordeste. Estamos vendo no Nordeste. Quando que falavam que tinha terremoto no Nordeste ou terremoto no Brasil? Eu nunca ouvi falar isso. Essas coisas vêm de talvez aí 10, 15 anos para cá, talvez no máximo 20 anos para cá.
Mas antes isso não acontecia. Os irmãos estão vendo que aquilo tudo que Jesus predisse está já acontecendo? Nós estamos vivendo? Nós estamos presenciando essas coisas? Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Ainda estamos começando o princípio das dores. Imagina quando a gente sair do princípio e entrar na dor. Eu acredito, irmãos, que como nós estamos no princípio das dores, esse coronavírus veio exatamente para que o Senhor pudesse começar a dar uma apertada na vida da igreja. Porque a vida da igreja, ela está aí como a vida do mundo. Não está tendo mais diferenciação entre o cristão e o ímpio, vamos chamar assim. Entre o cara do mundo e a pessoa que está seguindo a Cristo. Lembra que nós falávamos assim, olha, a gente tem que mudar a nossa mente, temos que mudar o nosso raciocínio, porque nós aceitamos a Cristo. A gente não pode seguir o mundo como o mundo estava indo, a gente tem que andar para o lado oposto. Nós estamos vendo que dentro das igrejas está acontecendo exatamente o contrário. O mundo está entrando dentro da igreja e a igreja está aceitando. E a igreja está aceitando. E está virando o quê? Oba-oba. Então a pessoa vem para Cristo e ela não precisa mudar de vida. Irmãos, viver com Cristo é uma constante mudança de vida. Viver em Cristo é uma constante mudança de pensamento. Mas essa mudança tem que estar de acordo com a palavra. Não é de acordo com o que o Tom pensa ou o Tom quer. O Tom não quer nada, o Tom não manda nada, o Tom não pensa nada. Mas a palavra do Senhor, ela é viva. E ela fala. E é interessante que muitas das vezes, e eu vou citar o meu relacionamento, que isso eu posso falar, às vezes uma palavra que eu falo para a Adriana magoa ela de uma forma que eu nunca ia pensar que por uma palavra, uma brincadeira, pudesse ter magoado ela desse jeito. E aí eu vejo que muitas vezes o Senhor me cobra e fala o seguinte, ó, pede perdão para ela. Eu vou lá e eu peço perdão para ela. A recíproca não é verdadeira, eu sei disso, mas eu peço perdão para ela. Mulher é mais difícil de pedir perdão. Pelo menos eu vejo assim. Eu sei que o Gelson pede bastante perdão para a esposa dele, o China. Eu sei. Mudar o pensamento. Nós temos. E como igreja do Senhor, ele até foi para o banheiro. E até como a gente fala assim. E quando a gente fala mudança de pensamento, irmãos, mudança de atitude, é para termos uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Então não adianta a gente querer viver santidade dentro da igreja e viver mundo lá fora. Não se desassocia a vida do cristão, como muitos pensavam no passado. Eu posso ser cristão dentro da igreja, mas eu não preciso ser cristão no meu lar, no meu trabalho. E a gente tem que pensar diferente. Tem que mudar esse tipo de pensamento. E todas essas coisas são só o princípio das dores. Então nós somos uma geração que estamos vivendo isso. E estou para dizer que nós vamos ser a última geração desse mundo. Eu não sei se esse mundo chega a 2050, Bom, eu nasci em 71, não vou viver 100 anos, mas se for, eu não sei se esse mundo chega até 2071. Tenho quase certeza que não. Então nós somos a última geração. Duro falar isso, duro ouvir isso. Eu penso assim. Mas mas se nós somos a última geração, olha só o que vai acontecer conosco. Se nós não morrermos, nós veremos o Senhor vindo em glória. Então que nós estejamos preparados. Porque se nós estivermos com Ele, é o que importa. Não importa se estejamos mortos ou estejamos vivos nessa vida. Mas nós estaremos com Ele. Agora, no versículo 9 diz assim: então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ainda não chegou a todas as nações, mas, por exemplo, em muita região do Oriente Médio, e os irmãos viram isso com o Estado Islâmico pegando o Iraque novamente, se não me falha a memória, muitas das pessoas que foram penduradas na forca, que eles falam que eram terroristas, eu creio que eram cristãos. Teve cenas de que eles enjaularam cristãos e afogaram cristãos numa piscina, ou num rio, numa água lá que tinha lá, famílias inteiras. Não vai ser fácil, irmãos, para cristão. Isso não vai ser fácil.
Quem não vai se dobrar quando tiver uma arma apontada na cabeça? Então agora que nós estamos ainda no princípio das dores, é hora de nós nos revestirmos do Espírito Santo, para que a gente possa no dia mal suportar o que vai vir. Então veja, nós estamos no princípio. Olha hoje como existe uma raiva exacerbada contra o cristianismo. Eu não sei se eu vi direito na internet hoje uma igreja, acho que foi na Argentina, que foi depedrada, alguma coisa assim, estavam até tirando o crucifixo da igreja. Na França, esses tempos atrás, botaram fogo em igrejas que eram centenárias, se não por mim milenares, não sei dizer isso, mas eram muito antigas. Igrejas que eram tratadas como relíquia mundial. Veio para baixo. Até os acidentes, né? Que nem Notre Dame, né? Sim, ou botaram fogo. Então nós estamos vendo que está crescendo um ódio contra o cristianismo. O bendito, para a gente não falar outra coisa, do Lula, ele já falou que o problema do Brasil é a igreja. Então fica uma dica para os irmãos aqui que não simpatizam com o Bolsonaro. O Bolsonaro não é o meu candidato, quero deixar isso bem claro. Mas o Lula está longe de ser um candidato pró-igreja. Então, quem for votar no Lula, só toma cuidado para que ele realmente não ganhe, porque senão essa reunião aqui uma hora vai ter que ser encerrada. E nós vamos ter que nos encontrar escondidinho na casa de um do outro. Então tomem cuidado com isso. E o que nós vemos é que cada vez mais o ódio cresce no coração das pessoas contra a igreja. Mas por que será? Simples. As pessoas querem viver a liberdade. E a palavra do Senhor nos dá liberdade em Cristo, mas não nos dá liberdade para vivermos como nós queremos. Não dá liberdade para você viver como você quer. Você tem que viver a liberdade que o Evangelho dá. E tem limites. E tem regras. Mas o ser humano não quer regras. Eu vi um estudo que foi feito na Holanda, não sei se comentei isso com os irmãos aqui. Na Holanda tem a Praça Central. Nessa Praça Central, ali as pessoas podiam ir nesses coffee shop e comprar maconha, heroína, LSD e consumir ali naquela praça. Podiam comprar isso. Então os holandeses começaram a fazer um estudo sobre os usuários de droga ali, maconha, cocaína e vai sucessivamente. Durante 20 anos eles acompanharam um grupo de pessoas e chegaram à conclusão de que por não ter regras, eles se destruíam cada vez mais. Por não ter regras. A Bíblia é uma regra. Você tem que seguir essa regra. As pessoas não querem seguir essa regra. Eu estava vendo agora uma reportagem de um estudo que foi feito sobre jovens e adolescentes. E que perguntaram para os jovens e adolescentes qual é o maior problema dentro da sua casa. Falta de regra. Adolescente falando que não tem regra. Pai frouxo, mãe frouxa, não tem regra. Não arruma uma cama, não lava uma louça, não faz um nada, não varre um chão. Os próprios adolescentes reclamando. Na minha casa, eu não sinto importância. Porque se eu faço ou deixo de fazer, alguém vai fazer. Ou é empregado, é a mamãe. Então vocês veem como a coisa está acontecendo. Está tendo uma degeneração total. E ninguém quer seguir a Cristo, porque seguir a Cristo você tem que fazer o quê? Pegar as vontades da carne e combater. E ela é difícil. Ela não é fácil, não. Ela não é fácil. E matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso aqui já acontece. Tenta pegar uma feminista e falar para ela que o aborto é errado, que ela teria todo o direito de fazer um processo anticoncepção anteriormente, tivesse usado remédio, preservativo, seja o que fosse. Mas o meu corpo é minha regra. Interessante. Fica 5 minutos sem piscar, já que o teu corpo é tua regra. Você não consegue fazer isso. Você não consegue. Nem coisa simples. Para de respirar 10 minutos. Vamos ver se você consegue. Não consegue. Então o teu corpo não é seu. A essência daquele jardim do Éden, quando Deus soprou na narina do homem, é o que está nos mantendo vivo até hoje. É o espírito que Deus deu ao homem. Mas quando você fala
que as coisas estão indo para um caminho errado, as pessoas te odeiam. Não é que as pessoas não querem parar de falar, elas querem debater com você, mas é no grito, é no xingo, é no palavrão. Não tem condições de raciocínio lógico. Você não consegue discutir com esse tipo de gente. Você não consegue nem sequer conversar. A mente já está tão cauterizada na situação que ela não consegue ter outro tipo de raciocínio. Onde já se viu botar fogo, por exemplo, na bandeira do Brasil? E tem gente que aceita você pôr fogo na bandeira do Brasil em detrimento de uma outra bandeira que não representa o nosso país. E até nisso, o cristão vai começar a ser, digamos assim, desconsiderado da sua atitude. Ah, vão odiar só por isso? Não. Vão segregar também. Porque daqui a pouco você não tomou a vacina. Ou você não tomou a dose 2 da vacina, ou você não tomou a dose 5 da vacina, você não vai poder entrar no mercado para fazer compra. Você tinha que estar tomando a dose 25. Você ainda está na dose 23, então você não entra no mercado. Vai acontecer muita coisa. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Mas, e se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, isso que a gente vê é uma realidade. Eu falo isso porque eu vivi isso na pele. Quantas vezes eu pedia, pelo amor de Deus, para o farol abrir logo, para mim não ter que falar com aquele cara que estava pedindo uma moedinha ali. Não tinha amor por aquela pessoa. Até que eu comecei a entender que o que eu estava fazendo era errado. Como que eu ia demonstrar o amor de Deus na minha vida se o camarada ia chegando e eu fechava o vidro? Se eu diminuía a velocidade e falava pro farol verde, abre, 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 porque estava vermelho, abre, 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 para mim nem ter que parar para conversar com ele, com as pessoas que têm necessidade. Como que eu vou demonstrar o amor de Cristo se eu ajo dessa maneira? Como? Isso não é amor frio? Não é você ver uma pessoa hoje numa situação de necessidade e você não ajudar? E você não ajudar? A gente já vê tanta violência na televisão, né? Quem ainda tem televisão? Eu dou graças a Deus desde quando começou a minha pandemia, a nossa televisão tá lá na sala, lá só servindo para ocupar espaço. Tá lá até hoje. Ela pifou, levei para arrumar, não deu certo. As lojas que consertam estavam fechadas. Aí eu falei, nega, onde eu coloco? Põe na parede. Tá lá na parede até hoje, não tá funcionando, mas tá lá, deixa ela lá. Mas a gente vê as notícias da televisão quando a gente tem um tempo de sair, ir pro sítio, por exemplo, e lá a gente assiste um pouco de televisão. Caramba, o que a gente vê é só desgraça. Não tem uma notícia boa. Gente, vocês já repararam? Não tem uma notícia boa. Parece que os repórteres nunca vão e pegam uma reportagem e falam o seguinte, olha, a família aqui desse jovem foi lá no asilo e deu uma cesta básica, deu... Não vende. Não vende. Só desgraça. É um que matou o outro que atropelou o outro. Ele não sai disso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim. Irmãos, perseverar é ficar de contínuo. Perseverar não é aquele que tem altos e baixos. Ele tem altos e baixos, mas ele não fala o seguinte, quer saber? Tá difícil, eu vou largar Jesus. Tá difícil, eu vou parar minha caminhada agora. Não quero mais saber disso. Não vou mais para a igreja. Se vocês forem pegar as cartas que foram feitas para as igrejas lá em Apocalipse, você fala o que vencer. E o que venceu é exatamente aquela pessoa que persistiu na luta. Se você é vencedor é porque você está numa prova. Você ainda não acabou essa prova. É lá no final, quando você cruza a linha de chegada, que você fala, então eu sou um vencedor. E se você não for um vencedor, para onde você vai? Se você não tiver com a sua vida correta diante do Senhor, quando Ele vier, ou se você morrer na hora que você estiver indo embora, para onde vai a sua alma? Por isso que perseverar diante do Senhor, perseverar no caminho do Senhor, é algo que nós temos que exercitar isso a todo momento. Por isso que a gente fala, irmãos, leia a Bíblia e faça oração.
faça oração, leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor dia e noite. Não deixa isso para depois. Faça isso agora, para que você tenha substância nessa palavra e para que você possa ser um vencedor. Nosso objetivo não é o céu. Acha que a gente vai entrar no céu de qualquer jeito? Acha que a gente vai entrar no céu com aqueles pecadinhos escondidos? Aquele pecadinho que a gente faz e acha que ninguém está vendo? Aquela atitude que a gente tem que muitas das vezes não precisa nem falar, mas você já pensa? Sabe que Deus vai nos julgar pelos nossos pensamentos também. Não é só pelas atitudes não, irmão. Cuida do seu pensamento. Cuida do seu pensamento. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então verá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Bom, irmãos, aí vai entrar um pouco de escatologia, e para mim essa abominação aí é exatamente o anticristo. O terceiro templo deve ser reconstruído, e ele deve se assentar lá e deve falar que ele é Deus. E aí ele vai querer adoração. E os homens o adorarão. Aqueles que não estiverem firmes diante da palavra do Senhor, aqueles que não tiverem realmente firmes diante do Senhor, vai cair aqui. Porque com certeza todo o sistema político e econômico vai estar na mão dele. Então você não vai comprar, você não vai vender, você não vai andar. Se vocês lembrarem um pouquinho, acho que foi 2017 que o Temer estava no governo, e nós tivemos aquela greve dos caminhoneiros. Lembra disso? Foram 15, 20 dias. Lembra como ficou o abastecimento de São Paulo? Praticamente não tinha verdura. Quando ia comprar o tomate, acho que estava uns 10, 12 reais o quilo. Nossa, virou um auê, lembra? Não tinha gasolina. Não, imagina. Imagina quando tudo estiver à disposição e você falar o seguinte: ou eu entro nesse sistema, ou eu fico com Cristo. Como que vai suportar e como você vai subsistir se você não estiver firmes na palavra do Senhor? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. No inverno e nem no sábado, porque aí, quem sabe, a irmã Margarida pudesse dar uma aula para a gente lá de Israel como que é. Mas no inverno é frio e neva. Irmão, mas muito dessa passagem aí que fala, né, fuja para os montes, não tem a ver com anos 70? Anos 70? A destruição do... Não, anos 70, quando foi tudo destruído. Não tem no tempo. Não. Nós estamos falando da volta de Cristo, irmão. Calma. Nós estamos falando daqui da volta de Cristo. Quem estiver no campo, não volte atrás. O que ele está falando é que não vai dar tempo de você se preocupar com nada. É isso que ele está querendo dizer aqui. A coisa vai ser rápida. A coisa não vai ser feita dessa forma. Tem que estar preparado. Porque tem muita gente que está esperando algumas coisas acontecerem para falar o seguinte: sabe, eu vou esperar acontecer isso para mim me acertar com Cristo. Não é assim que você deve pensar. Você tem que se acertar com Cristo agora. O que ele está falando aqui é em detrimento de que não vai dar tempo de sair correndo para fazer mais nada. Por isso que o livro, quando ele é escatológico, pode ter muitas interpretações. A minha diz que, olha, se prepara. Porque não adianta, se você está no telhado, querer descer para fazer alguma coisa. Não vai dar tempo. E ele fala ainda o seguinte: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso porque no inverno é gelado e no sábado o judeu guarda o sábado. Por isso. Porque o judeu guarda o sábado. Então imagina como isso vai ser complicado para eles lá. Porque haverá tão grande aflição. Olha só, irmãos, que eu estou falando. Por que eu estou falando que não tem lógica da destruição do templo? Ele remete no versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco há de ver. Os irmãos se pararem um pouquinho e estudarem como que era a dinâmica do centro de concentração dos judeus na Segunda Guerra Mundial, vocês vão poder pensar o seguinte: que sofrimento que o povo judeu passou. Para um pouquinho e perde uma hora lá e assiste como que era essa dinâmica. Vocês vão falar o seguinte: é impossível de sobreviver daquele jeito. Só que olha o que a palavra do Senhor está falando.
que a aflição que vai vir diante da grande tribulação, ela vai vir de uma forma que nunca houve no princípio do mundo. Nunca houve, ninguém passou por tanta situação tão ruim assim. E tão pouco há de ver. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. E aqui, irmãos, eu entendo o seguinte. O inimigo, quando ele se assentar no trono, lá no templo, e declarar guerra e tudo mais, ele não está importando de matar cristão. Ele quer matar cristão, mas ele quer matar todo mundo. Por isso que ele fala que nenhuma carne subsistiria. Olha quanta coisa terrível nós vamos passar. Olha por quanta coisa difícil a igreja vai passar. E a gente ainda vai estar aqui para ver tudo isso. Por isso que eu volto a falar para os irmãos. Irmãos, tenham vida de leitura bíblica e tenham vida de oração. Sem essas coisas a gente não vai conseguir passar por essa situação que vai vir aqui. Porque ela será uma situação desesperadora. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Como que isso pode ser permitido, irmãos? E os irmãos olham a tecnologia que o homem desenvolveu. Hoje em dia já existem relatos de muitas imagens aparecendo nos céus. Os irmãos já repararam nisso? Então não vai ser difícil pela tecnologia esses homens aliados a esse governo fazer sinais, prodígios e maravilhas. E muitos vão acreditar. E muitos vão cair nessa historinha. E muitos vão acabar perdendo a salvação por causa disso. Porque está alicerçado não na palavra do Senhor, mas naquilo que os olhos estão vendo. Na operação do engano. E eis que vô-lo tenho predito. Ou seja, eu já disse, já preparei vocês, já falei. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Se ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E muitas igrejas, irmãos, estão aí pregando que vai ser uma volta de Cristo secreta. Eu acreditei nisso durante muito tempo na minha vida. Que Cristo vinha e recolhia um pedacinho do grupo da igreja, as pessoas que estariam em santificação, aí ele leva e ninguém está sabendo de nada, aí seriam os deixados para trás, que nem tem filme aí. E que aí ia acabar acontecendo o seguinte, ele simplesmente veio e buscou uma parte da igreja. Mas que Cristo é esse que viria para buscar uma parte e deixar outra? Que noivo vem para buscar uma noiva e deixa metade dela para trás? Não tem isso, irmãos. Não tem isso. E olha o que ele fala. Porque onde que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu. As potências dos céus serão abaladas. Isso ainda não aconteceu. Mas está prestes a acontecer. Porque a volta de Cristo está cada dia mais perto. Hoje ela já está mais perto do que ontem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Como pode ser algo secreto? Como pode ser algo que ninguém vai ver? Imagina a barulheira que vai ser. Eu imagino um monte de gente desmaiando nesse dia. Porque vai ser algo muito fora do comum, tenebroso. E para aqueles que não estão esperando a volta de Cristo, isso vai ser... eu acho que seria a palavra mais correta, seria algo indescritível. E para nós, igrejas, que estivermos vindo, algo que é natural. É algo que nós já estamos aguardando, eles só vêm para buscar a gente. Os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos dos quatro ventos, e de uma extremidade à outra. Então ele vem com muito barulho. Ele não vai vir secretamente buscar um grupinho como muitos pensam. Ele vem com bastante barulho. Ele vem, pega a sua noiva e vai embora. Irmãos, e quando o Senhor voltar e o Senhor retirar daqui a sua igreja, os que ficarem, não, na minha opinião, irmãos, não tem mais salvação.
A salvação nossa, ela está proposta até a volta de Cristo. Até os 45 minutos do segundo tempo do soar da trombeta, ainda tem tempo de salvação. Na minha opinião. Mas na hora que eu for embora e algum de vocês ficarem, não tem mais solução. Eu lamento, irmãos. Não tem mais solução. Então, vejam como que está a sua vida espiritual. É nesse ponto que eu queria chegar. Como que você está lidando com a sua vida espiritual? Precisa acertar a sua vida hoje diante do Senhor rápido. É agora. O dia aceitável do Senhor é hoje, não é amanhã. Você não pode pensar em amanhã eu vou resolver minha vida espiritual. Amanhã pode ser tarde. A própria palavra fala o seguinte: louco, se te pedir a tua alma, o que tens preparado? O que você tem preparado para chegar diante do Senhor e apresentar para Ele? Vai ter alguma coisa? Se não for ter algo nas mãos para você apresentar diante do Senhor, vai ser terrível a vida eterna. E a questão toda é que nós, como seres humanos, nós não conseguimos projetar na nossa mente o que é vida eterna. E nem conseguimos projetar o que é morte eterna. Porque o tempo para nós ele é finito. A gente nasce, olha, outro dia eu estava jogando bolinha de gude na rua e soltando pipa. Hoje eu estou com 50 anos. Passou rápido. Passou muito rápido. Então, a eternidade a gente não tem como mensurar. Então, irmãos, eu falo para os irmãos, não percam tempo mais com essas coisas do que está no mundo. Não temos mais tempo de ficar conquistando muito mais coisas. Vamos acalmar o nosso coração. Vamos dessobrecarregar o nosso coração das coisas do mundo. E vamos se preocupar um pouquinho mais com a palavra. Se preocupa um pouquinho mais com a sua vida eterna. Talvez alguém esteja pensando assim, eu já oro, eu já jejuo, eu já leio a Bíblia, mas faz mais um pouquinho. Faz mais. Continua um pouco mais. Não desista agora. Persevera. Continua. Amém, irmãos? É isso que eu tenho para os irmãos hoje. Vamos ficar em pé então, irmãos? Vamos estar orando? A gente poder estar encerrando o nosso culto hoje. Vamos estar orando então, encerrando o culto e agradecendo pela vida do irmão Ananias, tá bom? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pelo ar, pelo alimento, pela saúde. Obrigado por tudo que Tu nos deste no decorrer deste dia, Senhor, e início de noite. Te agradecemos aqui, Senhor, pelo irmão Ananias, por mais um ano que o Senhor concede de vida a ele. Que o Senhor possa estar completando muitos e muitos anos de vida dele na sua presença, Senhor. Juntamente ele, a sua esposa e seu filhinho. Abençoa-os, guarda-os, Senhor, que eles possam crescer espiritualmente de acordo com a Tua vontade. E que eles possam, Senhor Jesus, estar diante de Ti, Senhor, em pé, como manda a Tua palavra. Senhor Jesus, eu te peço que abençoa, Senhor, o Rafael, que eles possam estar educando o Rafael nos seus caminhos, Senhor, amados, como tem sido. Ajuda, o guarda, fortalece, abençoa ele no trabalho dele, em casa, Senhor, nas suas atividades, que ele possa ser próspero, Senhor, e produtivo, Senhor. E que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre a vida dele. E a cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor Jesus, nesta noite, os que não puderam vir, Senhor, se eu esqueci o nome de alguém, o Senhor possa estar completando a lista, Senhor. Pela irmã Elenir que estava assistindo o culto aqui com a gente, abençoa ela, a família dela, filhos e o esposo, Senhor Jesus, ser com eles. E a cada irmão aqui presente, os que vieram, os que não puderam vir. Que o Senhor possa, Senhor amado, estar abençoando. Que essa semana seja uma semana de luta, mas que também seja uma semana de vitória em Teu nome, Senhor. Que possamos contar testemunhos para a honra e glória do Teu nome santo. Esteja, Senhor, com cada um de nós para a honra e glória do Teu nome nessa semana, Senhor. Amém.